para longe daqueles a quem perseguem, ora ao seu guia, pedindo forças para lhes incutir o bem, e assim está fazendo um grande trabalho em prol dos encarnados perseguidos pelos espíritos inferiores. Cabuçu se diz muito culpado perante a justiça divina, pela infração dos seus sábios mandamentos. Praticou muitas maldades, diz ele, e tem hoje na alma a dor profunda de as haver praticado. O seu maior desejo é fazer 100 benefícios em troca de cada uma das maldades que perpetrou. Podes confiar em Cabuçu, disse-me ele. O teu irmão índio quer te ajudar, ele é fiel, podes chamá-lo quando precisares dos seus serviços. Impressionada com a insistência com que me visitam esses pobres irmãos ainda tão ignorantes da sua própria condição e no interesse de saber de que maneira devo proceder para com eles, a fim de lhes fazer algum bem, procurei os conselhos do nosso bom amigo do espaço Dr. Bezerra de Menezes, a quem com frequência consulto nas grandes dificuldades e embaraços em que de contínuo me vejo. O meu querido amigo, com aquela paciência evangélica, que é o distintivo do seu caráter sem jaça, explicou-me. Aqueles espíritos e muitos outros formam o que podeis chamar um núcleo, que habita em paragem adequada ao seu estado moral, lugares se figurando que chamais uma planície. Eles aí têm os elementos necessários ao seu desenvolvimento, luz, ar apropriado à sua natureza, flores, vegetação, água e música, de que muito gostam. Estão a cargo do Alto Espírito Guia, que, com solicitude incansável, vai auxiliando seu progresso e a quem chamam Papai de Cima. Esse espírito protetor é o mesmo que na Terra se chamou Manuel Bernardes, gigantesco vulto do cristianismo. Eles nada fazem sem a anuência do seu preclaro guia, que certamente traçou o plano que tem em mira executar baixando a este mundo. Vede bem, meus amigos, que maravilha, que portento! O mundo invisível trabalha, desde o mais sublimado espírito, Jesus, o Cristo, até os pequenos, humildes, ignorantes, que nada ainda podem produzir de seu. Todos trabalham, todos estudam, todos aprendem, todos buscam aperfeiçoar-se. Aí, onde se encontram nossos irmãos indígenas desencarnados, há o necessário para seu adiantamento e seu progresso. É uma verdadeira escola, onde o preceptor ensina e os pequenos aprendem. E, quando entra nos planos do Espírito Guia a visita deles ao nosso mundo, vem, trazidos uns pelos outros, a fim de se instruírem no princípio de caridade e solidariedade cristãs, que Deus quer que exista entre o nosso mundo e os milhões e milhões de mundos que povoam o espaço infinito. Quanta beleza, quanta sabedoria e quanta magnificência encerram os desígnios do Criador. Não vos causem admiração, amados irmãos, estas revelações que vos estou fazendo hoje. O mundo invisível não tem vazio. Os seres que povoam a imensidade infinita, que a nossa imaginação não pode calcular, porquanto aquilo que é infinito é eterno, ilimitado e, por conseguinte, incomensurável, esses seres não têm todos o mesmo grau de moralidade, inteligência e adiantamento. Lá se encontram, como na Terra, espíritos de todos os feitos e modalidades morais, sábios, filósofos, prudentes, caridosos, benignos, assim como ignorantes, teimosos, rancorosos, incrédulos, charlatães, odientos, vingativos, etc. Nós, pela experiência, temos o dever de compreender qual grau de confiança que nos é lícito conceder-lhes. Erro grave é supor que todos os espíritos, pelo fato de estarem desencarnados, sabem tudo, conhecem a origem e a causa de todas as coisas. Eis porque as reuniões frívolas são altamente prejudiciais, grandemente inconvenientes, ocasionando não poucas vezes graves desastres. Aqueles que se habituam a elas não imaginam o alcance que podem atingir as manifestações espíritas, inteligente e prudentemente dirigidas. Nestas, a luz da imortalidade se expande com o poder da sua plenitude eterna, sobre o coração do homem,
inundando-o dessa carícia imorredora e harmoniosa, a cujo contato despertam os sentimentos puros da nossa alma. Agradeci a Deus pelo privilégio de vida eterna, que concedeu a todas as criaturas. Para mim, é indizível prazer e encantamento a comunicação assídua com as entidades que me visitam, a ponto de sentir saudades, quando interrompem por alguns dias essas interessantes visitas, o que raro acontece. Desejo falar-vos agora sobre um espírito a quem sou particularmente afeiçoada, o qual tem corrido em meu auxílio, em situações aflitivas da minha vida, suavizando as minhas provas e não poucas vezes tirando-me de sérios apuros. Pouco sei do seu passado, e nem seria conveniente me ocupar dele no decorrer desta palestra. Esse espírito se apresenta como uma jovem de 19 a 20 anos, clara, loura, de olhos azuis e meigos, nos quais transparecem a doçura e a bondade da sua alma simples e boa. Disse-me que lhe chamasse Celia. Não a vejo em ocasiões de prazer ou de festa. Mas, se a dor entra em meu lar, se a moléstia prostra no leito qualquer dos meus queridos, se uma aflição grande me empolga, se uma dificuldade enorme me assoberba, se o sofrimento por qualquer fórmula punge o meu coração, eila que me aparece. Celia, o espírito amigo que o Senhor permite me console e anime, me encoraje e conforte. Esse espírito, como todos os que desejam progredir, coopera com os espíritos superiores na grande obra da solidariedade universal. A sua tarefa é assistir aos aflitos do corpo ou da alma, prodigalizando-lhes amor e carinho, para cumprirem com menos dureza as provações que se impuseram, quando decidiram voltar ao cárcere da expiação. É assim que Celia tem uma dedicação especial aos fracos, doentes, necessitados de qualquer classe social. Ela os fortalece, lhes inspira o cumprimento do dever, os consola nas grandes dores, os alenta e encoraja. Sinto a presença de Celia quando tenho motivo de tristeza em minha alma. Ela se anuncia como um eflúvio suave, que me bafeja a fronte sofredora, qual o roçar ligeiro da asa delicada de uma avezinha do céu. Deus te ilumine, espírito de Celia, que tanta doçura derramas em meu coração, nas horas silenciosas do meu recolhimento. Por que não vos falar agora, se o coração está a me pedir, do espírito que todos nós temos o prazer de conhecer direta ou indiretamente, aquele que é o anjo tutelar das almas pias no espiritismo, o espírito que na terra se chamou Adolfo Bezerra de Menezes. Ah! Quantas vezes, desse abençoado espírito, me tem vindo o apoio moral, as consolações supremas. Conheci em vida, aqui no Rio de Janeiro. Foi ele quem me pôs nas mãos o abecedário do espiritismo. Sempre bom, meigo e indulgente, nunca pode ler naquele olhar de santo uma censura mais áspera. Jamais escutei daqueles lábios uma palavra mais dura, uma expressão menos caridosa. Ele via com uma precisão e uma clareza extraordinárias as coisas que se dariam no futuro e, mais de uma vez, me anunciou o desenvolvimento da mediunidade, que o Senhor permitiu mais tarde se desenvolvesse em mim. Hoje, no gozo das delícias celestiais, o seu espírito desce constantemente à terra, para trazer aos homens, seus irmãos, os tesouros de sabedoria e caridade inesgotáveis do infinito, voluntária e generosamente facilitando, desta forma, o nosso progresso espiritual. Ó, meus amigos, quanta consolação nos traz a doutrina do Espiritismo, pelo bem que derrama em nossa alma, pelas provas patentes que nos dá da vida futura, pelo privilégio que nos assegura de podermos manter com os nossos queridos desencarnados as mesmas relações de amizade e estima que mantivemos na existência material, dando-nos a certeza de os termos de vez em quando ao nosso lado lenindo as saudades que a sua separação nos causa. Ter a certeza de que aqueles que amamos mais extremamente que partiram antes de nós para o além, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes e amigos mais chegados, vivem, se aproximam de nós, ouvem-nos, amam-nos tanto mais do que quando aqui estavam, que há de mais consolador do que isto, amigos meus. Companheiros,
Esforcemo-nos por propagar a doutrina espírita e atenuaremos grandemente os grandes males que afligem a humanidade, oriundos, alguns, da falta de fé e, outros, da concepção errônea dos princípios básicos do espiritualismo. Aproxima-se o tempo em que aquilo que está encoberto será manifestado em toda parte. Então desaparecerá o sobrenatural e com ele todos os terrores que a ideia da morte inspira aos supersticiosos. Compreenderá então o homem que, para além do túmulo, se lhe abre uma nova fase de vida, mais rica de sensações e gozos espirituais, que irão proporcionalmente aumentando, segundo o progresso que a alma for realizando em amor, em sabedoria e em caridade. Esforcemo-nos, pois, queridos irmãos, por alcançar o nível moral dos bons espíritos, cooperando voluntariamente na obra de solidariedade universal, como gostosamente o fazem, no espaço, os nossos queridos amigos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Celia e tantos outros. Paz às suas almas iluminadas pelo Espírito da Verdade e a nós prisioneiros ainda da carne, luz que esclareça os nossos entendimentos. Glória a Deus. Esperança. Em 24 de junho de 1923, na Casa de Correção do Distrito Federal. Vive sobre a terra como hóspede peregrino, que nada tem com os mundanos negócios. Conserva livre teu coração e a Deus erguido, que não tens aqui morada permanente. Imitação de Cristo pague. 70 vers. 9. Pensando em vós, meus caros irmãos, julguei acertado vos trazer este versículo do excelente livro que é a Imitação de Cristo, sobre o qual versará a palestra que tenho o gozo de entreter convosco hoje. Vivemos na terra peregrinos. Tal nos afirma o inspirado autor. Assim sendo, para que aqui nos encontramos? Qual o fim que tem em vista a divina providência nos concedendo esta existência transitória? Deus, que é sabedoria absoluta, não poderia tê-lo assim determinado, se isso não estivesse perfeitamente de acordo com o plano infalível da sua imutável justiça. Deus, que é também o princípio eterno da caridade, assim o permite porque, sem dúvida alguma, temos necessidade dessa peregrinação neste planeta. Assim raciocina o homem de boa fé, mesmo quando ainda não tem o conhecimento real da doutrina que rege a evolução dos espíritos. À luz do Espiritismo, porém, esse mesmo homem descobre o segredo de todas as coisas, seus olhos se apuram para ver melhor, seu entendimento se abre à revelação das leis que regem os planos do Criador. Meus amigos, as consecutivas e transitórias encarnações que realizamos na Terra efetivam a grandiosa obra da nossa educação. Nunca devemos pensar que as existências obscuras, de trabalhos, de provações, não têm sua utilidade. Elas servem para apurar a nossa paciência, a nossa resignação, a conformidade ao sofrimento. Na dor, nas amarguras íntimas, os nossos espíritos se retemperam e se purificam. Para que eles avancem no progresso é necessário que, encerrados num corpo material, façam esforços por triunfar de todos os obstáculos que retardam a sua evolução. Esses obstáculos são as nossas paixões, causa única dos nossos arrebatamentos, motivo das nossas culpas. Vós sois de contínuo visitado, eu sei, por amigos que vos trazem caridosos o conforto das religiões que professam. Alguns vos prometerão o céu, se arrependidos vos entregardes confiantes à mediação do Divino Mestre. Outros vos exigirão a confissão completa das vossas culpas e vos concederão uma absolvição sem valor, pois que o homem nenhum tem a graça de perdoar pecados, prerrogativa exclusiva do Criador. Nós, os espíritas, não nos consideramos com o direito de vos interrogar. Somos vossos irmãos. O Divino Mestre nos ordena que amemos e, tanto quanto possível, façamos o bem a todos os homens. Pecadores, como vós, temos um passado que se perde na noite dos tempos e Deus sabe quantos erros, quantas faltas praticamos. A palavra que vos trazemos hoje é esta, colhida nas luminosas páginas de Imitação de Cristo,
conserva livres os vossos corações, a Deus erguidos, que não tendes aqui morada permanente. Ingressareis um dia, num espaço de tempo mais breve ou mais demorado, segundo o esforço moral de cada um, nessa região da luz, onde reinam o amor e a virtude, pátria eterna da bondade, da santidade, da justiça e da caridade. Edificai os vossos sentimentos, amados irmãos meus, na imaculada moral do Cristo, que a todos ensina o perdão em troca da vingança, a humildade em vez do orgulho, a esperança em lugar do desespero, o amor substituindo o ódio, a caridade aniquilando o egoísmo. A hora chegará para nós todos, em que os nossos defeitos serão eliminados, e as chagas apodrecidas das nossas almas cicatrizadas. Este será, sem dúvida alguma, o resultado das nossas constantes reencarnações, trabalho incessante do nosso aperfeiçoamento, nestas vidas sucessivas de provações, imprescindíveis para o nosso progresso espiritual. E então, depois de concluída a grandiosa obra dessas existências terrenas, tantas vezes repetidas, transformadas em purezas nossas almas hoje tenebrosas, teremos conquistado pelo nosso próprio esforço todos os atributos necessários para uma felicidade perfeita e eterna. Meus amigos, como é consoladora esta verdade da nossa doutrina! E nem poderia deixar de o ser, sendo, como é, uma revelação do Divino Mestre. A justiça de Deus se manifesta aos nossos olhos em toda a sua inteireza e evidência. Nenhum de nós é um réprobo aos olhos da Divina Providência, nenhum de nós é um condenado. Todos reparamos faltas, todos evoluímos vagarosa, mas progressivamente, até alcançarmos a plenitude do ideal cristão. Não consintamos que os nossos espíritos vacilem, abatidos pela dúvida ou pelo desânimo. Procuremos elevar incessantemente nosso ser íntimo, graduando os voos da nossa imaginação, das coisas relativas até as coisas superiores, dirigindo desta forma os nossos espíritos rumo ao mundo espiritual. E, mais tarde, amigos meus, quando pela graça de Jesus amparado o nosso esforço, as nossas forças, tiverem atingido capacidade bastante para vivermos em outros mundos, então nos será dado o gozo de contemplarmos de perto, em toda a sua majestade, a beleza sublime do universo. O que nos cumpre fazer, pois, para que apreciemos essa aurora auspiciosa de bênçãos para os nossos espíritos? Instruirmos-nos, caros companheiros, buscando no estudo das ciências, a instrução para os nossos entendimentos. Estudar é se aproximar de Deus. O que procura o homem que estuda? A verdade de todas as coisas. Sendo Deus a própria verdade, é dele que nos aproximamos quando buscamos a verdade. Estudemos, pois, o Criador pelas luzes naturais da razão, buscando na revelação bendita dos santos evangelhos, e esse estudo elevará a nossa alma acima de quanto é transitório e limitado. É certo que jamais poderemos ter a ciência em grau infinito, onisciente só Deus, nascente e inesgotável de toda a sabedoria, mas acercando-nos dela beberemos a fartada água que sacia toda a sede, aumentando assim, sem descontinuação, o cabedal dos nossos conhecimentos. Assim como o pão é sustento para o nosso corpo, a instrução é alimento para o nosso espírito. Da mesma forma que a um corpo fraco, privado da alimentação necessária, falta energia para realizar um trabalho pesado, assim também é uma alma desprovida do alimento espiritual, faltam os elementos indispensáveis à realização de boas obras. Estudar, trabalhar, meditar nas coisas santas, é chegar mais perto de Deus. Escolhamos, no entanto, cuidadosamente, o sustento que fornecemos às nossas almas, com igual ou maior cuidado ainda, do que o fazemos com a alimentação que ingerimos, para manter as forças do nosso corpo. São Paulo nos ensina: examinai tudo, escolhei o que é bom. A doutrina espírita, meus amigos, a todos oferece de graça o manancial de sabedoria, caridade e justiça, de que se acham sedentos os vossos espíritos.
Abri-lhe os vossos corações e inteligências, e neles penetrando essa doutrina regeneradora, derramará em vosso seio a confiança na providência divina, a esperança num futuro melhor, o sentimento de amor e caridade fraterna que a todos nós deve unir mutuamente. Preparados assim, meus caros irmãos, na crença sincera de um ser infinitamente bom, poderoso, misericordioso e justo, compreendendo a razão de todas as coisas, encarareis as provações desta vida transitória como sofrimentos necessários à purificação do vosso espírito, e, recordando o exemplo do amado Mestre, o Divino Jesus, que foi manso e humilde de coração, sentireis renascer dentro de vós mesmos o novo homem de que nos fala a Sagrada Escritura, humilde, sereno, confiante em Deus e a mente do seu próximo. Compenetrados da magnificente grandeza dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, consagrai a elas vossas almas, por pensamentos, palavras e ações, e Ele, o Cordeiro Imaculado do Senhor, cujo olhar penetra até o mais recôndito de todas as consciências, acolherá, sereno e bom, a oferta singela do vosso coração contrito. Conserva livre teu coração, a Deus erguido, que não tens aqui morada permanente. Terminando aqui, meus caros amigos, faço votos sinceros para que o germen da doutrina salvadora que procuramos de boa fé lançar em vossas almas, floresça e frutifique, e que, num futuro breve, vejamos todos, com alegria, realizada em vós a vontade de nosso Pai que está nos céus. Daqui até lá, coragem, resignação e fé. Renovação espiritual. Na Federação Espírita Brasileira, a 29 de julho de 1923. Uma grande renovação espiritual e científica vem se produzindo em nosso mundo, asseveram os espíritos superiores em suas mensagens. A educação do homem não tarda em ser remodelada, afirmam os sábios invisíveis. A humanidade despertará, num espaço de tempo relativamente breve, para a concepção verdadeira da vida em todas as modalidades, sobre o fundamento seguro dos fatos científicos do que cotidianamente se reproduzem. A ciência não mais se contenta em analisar o mundo exterior. Ela procura descortinar o que se passa no mundo invisível, penetrando, sequiosa de luz e sabedoria, nos esplendores do mundo espiritual, seu mais alto objetivo. Ao influxo do alto se esclarecerão para os sábios da terra, os mistérios do infinito, a consciência da vida eterna, em toda a sua grandeza, se firmará, e o homem que estuda aprenderá a buscar ciência e luz no grande livro do universo, onde tudo é saber, tudo é ciência, tudo é revelação. O destino humano está fora desta vida, não há dúvida alguma. Nós sentimos esta verdade consultando-nos a nós mesmos. Uma voz interior nolo assevera. A ideia do acabamento do ser não concorda, em absoluta, com a lei do progresso universal. Sendo o homem essencialmente perfectível, como realizaria o seu ideal, se a morte o conduzisse ao desaparecimento eterno? Para que serviria, então, o estudo a que se dedica grande parte da humanidade? Na ânsia por adquirir sabedoria, se, afinal de contas, toda essa ciência, alcançada à custa de tantos esforços, tantas lutas, tantos sacrifícios, fosse se extinguir na tumba? Se o nosso destino está fora desta vida, para onde vamos nós quando terminarmos os nossos dias aqui? O Espiritismo nolo responde. Segundo o progresso moral que formos realizando em cada uma das repetidas encarnações nos mundos inferiores, irão os nossos espíritos subindo de categoria, evoluindo, até alcançarmos gradativamente aquelas moradas que o Cristo nos foi preparar. Essas moradas são os milhares de mundos que povoam o universo, planetas subordinados a outros tantos sistemas solares, onde a vida se realiza em condições muito diversas daquelas que regem o nosso minúsculo mundo. Que verdade magnífica e consoladora sabermos que é nosso universo inteiro, que em cada um desses mundos, sem conta, por ele espalhados, habitam seres nossos irmãos, perto dos quais um dia estaremos,
Porque para lá caminhamos todos, nessa ascensão constante, sabiamente determinada pela providência. Com que fé, com que ardor devemos nós lutar para mais rapidamente ascendermos a esses mundos adiantados, onde vivem aqueles que velam por nós, ansiosos por abrirem os nossos olhos aos perigos que nos cercam, incitando-nos à coragem, à fé, à perseverança, no combate sem tréguas aos empecilhos do nosso progresso. Deles, desses bons espíritos, é que nos vêm as boas intuições, as revelações mediúnicas. Para que as recebamos, porém, necessário é que preparemos os nossos espíritos em recolhimento e prece. Então, sob o influxo das entidades que nos guiam, dilatar-se-ão nossas faculdades, iluminar-se-á o nosso ser íntimo, as coisas da terra desaparecerão da nossa percepção, aclarar-se-á o horizonte moral que nos cerca e nós receberemos esmola que do infinito descerá até a nossa inferioridade, envolta na misericórdia e caridade do Divino Mestre. É assim que nascem as mais altas inspirações do gênio. De Deus emanam. Assim, de existência em existência, pouco a pouco se apartando das imperfeições da carne vão os nossos espíritos caminhando, de planeta em planeta, de morada em morada, até alcançarem um dia a posse da ciência e da verdade. Para a transformação dos nossos espíritos tenebrosos em espíritos de luz, temos diante de nós a eternidade. Oh! Quanto me pesa que a humanidade inteira não se entregue, confiante e sincera, ao estudo consciencioso do universo físico, das manifestações de vida nos planos superiores, das grandes leis que regem a ascensão dos espíritos, a evolução dos seres. Como é triste que essa humanidade assim se afaste do cumprimento do seu maior dever, embebida no gozo dos apetites materiais, dando asas ao seu orgulho, às suas paixões, abandonando criminosamente o estudo das forças do espaço, do poder misterioso que dirige as leis do universo. Oh! Felizes os corações puros, porque verão a Deus. Todavia não devemos desanimar. Os espíritos reveladores nos asseguram que uma grande renovação espiritual e científica vem se produzindo em nosso planeta. O espiritismo esclarecerá gradualmente os problemas mais profundos do universo. Ele realizará o consórcio majestoso da ciência com a religião do qual nascerá o fruto gêmeo, sabedoria e humildade. Não podem continuar separadas como se encontram, essas duas potências, ciência e religião. Deus é inteligência, sabedoria, onisciência. Deus é também misericórdia, caridade e justiça. O espírito de religião já completou o seu ciclo inferior, sem o auxílio da ciência. Com ela de mãos dadas, descortinará horizontes mais adiantados, planetas de espiritualidade mais elevada, radiações mais transcendentes de verdade. É justo, pois, meus caros amigos, que trabalhemos, na esfera social em que nos encontramos, por aproximar essas duas poderosas forças do espiritualismo moderno, ciência e religião. Eu considero como um dever da nossa parte contribuir para esse majestoso consórcio, de que há pouco vos falei. Demonstremos aos nossos homens doutos que o espiritismo cristão tem o característico incontestável da superioridade moral, o esplendor inconfundível da verdade. Seu estudo ensina o homem a elevar os seus pensamentos além túmulo, adquirindo conhecimento positivo da realidade e das condições da vida no mundo invisível. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, disse Allan Kardec, o fundador da escola espírita. Nossas existências passam-se pelos séculos, sucedendo-se, renovando-se, aperfeiçoando-se, e é na execução dessa lei divina em que se resume todo o mistério da alma. A evolução é a lei que rege o infinito, a qual estamos nós eternamente sujeitos, porque, embora minúsculos em face do universo, dele fazemos parte. Frederico Maieres, professor de Cambridge durante muitos anos em sua obra La personnalité humaine, sa survivance, escreveu,
Pretendo que existe um método para chegarmos ao conhecimento das coisas divinas, com a mesma certeza com que temos alcançado os progressos no conhecimento das coisas terrenas. Sim, é bem verdade, que sem um método, um critério bem orientado, nada de real se poderá colher nessa busca de conhecimento além do véu. E a esse respeito transporto para aqui as palavras de Leon Denis em seu portentoso livro, O Problema do Ser e do Destino, página 16. Todos os experimentadores sérios sabem que existem duas espécies de espiritismo, praticado a torto e a direito, sem método, sem elevação de pensamento, atrai para nós os basbaques do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na esfera terrestre. O outro de maior circunspecção, praticado com seriedade, com sentimento respeitoso, nos põe em relação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer aqueles que os chamam com fervor de coração. É o que as religiões têm conhecido e designado com o nome de comunicação dos santos. É esse espiritismo, inteligente e racionalmente praticado, que conduz o homem ao conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Nele não há rigidez e a estreiteza do dogma, cada uma das suas asserções pode ser submetida ao critério da razão, cada um dos seus problemas discutido. É o estudo desse espiritismo que devemos convidar os nossos homens ilustres, em seu próprio benefício. Temos o hábito, e aqui vem a propósito dizê-lo, de fazermos uma celeuma enorme quando alguém do nosso mundo científico, literário ou artístico, revela simpatia pela doutrina espírita, mostrando talvez a possibilidade de abraçar os mesmos ideais que nós. Como que nos orgulhamos e nos envaidecemos diante da perspectiva de acolhermos em nossas fileiras os homens de reconhecido mérito na sociedade culta do nosso país. Meus amigos, eu entendo, e perdoai-me a franqueza de vô-lo declarar, que, em virem para o seio do espiritismo esses homens de alta cultura intelectual, são eles próprios os principais beneficiados. Dentro do espiritismo aprenderão a compreender os problemas da vida futura, perceberão a solidariedade admirável do infinito, onde, a cada vibração do seu ser responde a vibração simpática dos entes amados que antes deles partiram para o além. Poderão tranquilos esperar o fim dos seus dias terrenos, eles os obreiros da ciência, porque a fé espírita lhes renovará por completo as teorias, convencendo-os de que, acima da sabedoria humana está a ciência de Deus. Começarão a distinguir o lado divino dos seres e das coisas, vendo desta forma resolvido, plena e satisfatoriamente, o problema da dor e o problema da morte, que só no espiritismo encontram solução racional e lógica. A dor. Como de preferência escolha aqueles que mais preparados se acham para conhecer o seu valor. Aos ouvidos de uma mãe lacrimosa ante o corpo sem vida de seu filho estremecido, ou a aflição de um esposo amante, contemplando inanimada aquela que foi sua devotada companheira, que consolação será possível fazer chegar? Enquanto aquele corpo querido dessa família, hoje em pranto, teve um átomo de vida, ele, o homem da ciência, lutou, trabalhou, esgotou a última parcela do seu saber, a fim de o arrancar à morte. No instante, porém, em que o espírito, vitorioso, rompeu o cárcere da matéria para se alar às regiões do espaço, nada mais lhe restando fazer, em cumprimento do seu último dever, atesta o óbito, e, voltando as costas ao lar, enlutado, afasta-se. Até aí chega a ciência, por não dispor de elementos para ir adiante. Confessa tua impotência, sabedoria humana. Deixe que no santuário do coração materno o Espiritismo realize a sua obra consoladora, de resignação e conformidade à justiça divina em que se executa. A esse que vem baixar a sepultura aos despojos mortais dos entes queridos, fala a revelação espírita palavras de consolação e verdade. Aquele a quem tu amas não se acabou. Ele deixou o invólucro carnal que o revestia e passou a viver mais livre no espaço azul que vê sobre tua cabeça. O espírito não é,
Como pensas, um ser vago, um fantasma. É bem ao contrário, um corpo, fluídico, sim, mas um corpo consciente, raciocinando, suscetível de se unir a outros pelos laços de simpatia e amor, vivendo, enfim, perfeita e realmente. Terminado o prazo de sua vida terrena, a alma desse indivíduo a quem amavas, abandonou o corpo, cuja missão findara, e elou-se ao mundo invisível, a buscar luz e sabedoria para continuar a execução do plano de evolução traçado pela mão sábia da providência. Oh! Não te entristeças, não chores porque esse espírito, ansioso de alcançar a altura dos grandes mundos, partiu em demanda daquelas moradas de que Jesus falou. Meus amigos, pensemos na vida imortal, estudemos a ciência do céu, farol que ilumina o nosso futuro. Creio na renovação espiritual que anunciam os grandes espíritos. O espiritismo é uma manancial inesgotável de luz e verdade. Dele irradia a crença inabalável em Deus, cuja justiça e caridade garantem a salvação de todos os seres por ele criados, em espaço de tempo mais ou menos demorado, segundo o esforço de cada um. O espiritismo derribará as velhas superstições, destruirá o materialismo atualmente em plena decadência, provando-lhe com fatos e documentos irrefutáveis que a morte extingue o corpo material e desperta o corpo psíquico, segundo a expressão do Dr. Carlo Duprel, de Muniche. Nós, os que acreditamos nas coisas do outro mundo, a despeito dos gracejos malignos com que julgam nos ferir aqueles que não ousam crer, não percamos tempo em discutir com pessoas que emitem opiniões sem valor, olhando-nos com desdém e gratuitamente malsinando as nossas crenças, muitas vezes a nossa reputação. Temos a nosso favor os fatos a comprovarem as teorias espíritas. O espiritismo vai tomando um impulso extraordinário, não já somente entre os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, mas no seio da sociedade culta do nosso país. Há, certamente, alguns recalcitrantes, é certo, mas esses fazem parte daquele número que, no passado, prendeu o Fulton por maluco. A renovação espiritual vem se fazendo. As verdades ensinadas pelo Cristo revivem. Os fatos e as demonstrações científicas modernas asseguram o triunfo do Espiritismo, que é também a vitória da verdade e da justiça, bases sobre que repousa a tranquilidade da humanidade no presente e sua felicidade no futuro. É muito grande, meus caros confrades, o trabalho que temos diante de nós. Essa renovação espiritual que anunciam os bons espíritos, é obra do poder do alto, como resposta às orações constantes que os bem-intencionados da terra elevem ao céu, rogando saber e virtude para a humanidade descrente. É indispensável que mantenhamos serenos os nossos espíritos em comunhão com os guias invisíveis, suplicando o seu auxílio e influência, a fim de que o mais breve possível seja realizada e almejada a união da ciência com a religião, para que aos olhos de todos se possa revelar o plano divino da evolução universal. Pitágoras, um dos espíritos mais luminosos que baixou à Terra, e cuja influência ainda em nossos dias se faz sentir, visava o ideal que tenho em mira, unir a ciência à religião. O Dr. Paul Carton, referindo-se a esse poderoso gênio da antiguidade, assim se exprimiu, no seu livro intitulado Vida Perfeita, comentando os versos de ouro de Pitágoras. Havia-se persuadido de que, no dia em que a humanidade se tornasse clarividente das suas origens e do seu destino, cônscia das suas obrigações de vida sã e harmoniosa, respeitosa das suas leis vitais, marcharia no caminho do progresso sofrendo menos entraves dolorosos e cataclismas reparadores. A ideia de Deus dominava, guiava e coroava toda a sua obra. Fazia da religião uma ciência e da ciência uma religião. A influência de Pitágoras foi extraordinária. Pelo seu constante cuidado de aperfeiçoamento moral, pela sua elevação de pensamento, o sistema de educação que implantou rapidamente se desenvolveu e logrou êxito nunca visto até então. Pitágoras viveu 580 a.C., mais ou menos.
A vinda do Filho de Deus ao mundo veio estabelecer o triunfo do Espírito. A cegueira dos homens, naquela época, lhes perturbou a inteligência. Ela os fez rejeitar o enviado de Deus, portador da sabedoria e da justiça, que aprove ao Criador lhes revelar. Ele próprio, o Cristo do Senhor, assim falou: muitas coisas vos tenho ainda a dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Os tempos são chegados, em que essas verdades a que Jesus aludiu há 2000 anos, nos são reveladas. Os Espíritos reveladores vêm em nosso auxílio e o Consolador prometido cumpre a sua promessa. O materialismo está nos seus últimos dias. A ciência no seu evoluir incessante já não tolera a afirmativa irrisória de que o pensamento é uma secreção do cérebro e a alma é uma função necessária dos centros nervosos. Ela começa a ver que a alma humana é uma realidade demonstrável e grandiosa, obediente às leis que regem o progresso universal. Aí vem a renovação espiritual, meus amigos. Confiemos na palavra autorizada dos nossos guias. O Espiritismo no Lar. Em 26 de agosto de 1923, no abrigo Teresa de Jesus. Muito se tem falado e muito se continua a falar acerca dos defeitos da nossa organização social, da reforma por que urge passar a educação do povo, da decadência da moral nestes últimos tempos, do incremento que nos parecem tomar dia a dia as más paixões, o egoísmo, a má vontade e, sobretudo, a sensualidade e ambição do dinheiro. O queixume é geral. Acusa-se o desleixo dos pais quanto aos seus deveres relativos à família, o desamor e a desobediência dos moços aos prudentes conselhos dos mais velhos, os quais afirmam, do alto da sua longa experiência, jamais terem visto no seu tempo a desenvoltura de costumes que hoje presenciam. Esta desordenada maneira de viver, tão em evidência na atualidade, provém, sem dúvida alguma, da má educação que predomina na maioria das nossas casas, onde cada membro da família se arroga o direito de conhecer todas as coisas, saber melhor do que todos os restantes. Cada um procura impor a sua vontade, tratando com interesses secundários os direitos e desejos dos outros. Esta desarmonia de vontades, sempre em luto umas com as outras, não está absolutamente de acordo com a moral espírita que nos ensinam os evangelhos do Divino Mestre. Bem ao contrário disso, o que aprendemos naquelas inspiradas páginas é o respeito à justiça, o amor à caridade. Pela justiça devemos nos abster de toda ação que possa prejudicar os nossos semelhantes e até procurar remediar o mal que por acaso lhes tenhamos causado. Pela caridade não nos devemos contentar em respeitar-lhes os direitos e reparar todos os prejuízos que lhes houvermos causado, mas ainda somos levados a lhes fazer todo o bem que pudermos, dando-lhes voluntariamente a maior porção de amor e dedicação que houver dentro de nós. Ora, sendo este mandamento do Divino Mestre, a quem amorosa e voluntariamente desejamos servir e agradar, como poderemos nós, ostensivamente quebrarmos esse preceito, viver em constante mau humor em nossos lares, uns com os outros discutindo, a propósito de qualquer insignificância, altercando por motivos de somenos importância, intolerantes, exigentes, impacientes, fazendo um tão mau uso da liberdade do livre-arbítrio que o Pai nos concedeu, esquecendo as grandes responsabilidades que dessas prerrogativas decorrem para nós. Dentro dos nossos lares, temos, cada um, deveres a cumprir, limitados à posição relativa que neles ocupamos como pais, filhos, agregados, servos, etc. Cada um de nós, na esfera das suas atribuições, deve se esforçar por demonstrar aos outros a verdade da sua fé, o cristianismo da sua alma. Pelo exemplo poderoso das suas virtudes, cada um em particular e todos coletivamente, chegaremos a desenvolver no seio das nossas próprias famílias uma atmosfera de paz e doçura, que contribuirá grandemente para o progresso espiritual de todos os seus membros. O nosso lar é o laboratório onde se elaboram e se combinam todos os bons elementos característicos da vida cristã, os quais,
nele aperfeiçoados, por exercício constante e ininterrupto, se refletirão indubitavelmente em nossas relações sociais, demonstrando, aos de fora, os sentimentos de que nos achamos possuídos. É triste, mas nem por isso é menos real, saber que há criaturas, cujo trato social é impecável pela distinção e corteza, e que, no entanto, no convívio doméstico perdem toda a compostura, revelando sentimentos grosseiros e pouco elevados, tornando-se um exemplo pernicioso para a família. E muitos desses que assim procedem são adeptos do espiritismo. Um lar assim organizado torna-se o suplício dos que nele habitam, porquanto dele foge a paz, a tranquilidade de espírito, a confiança recíproca que deve existir entre todos os seus membros, dando lugar à desconfiança, que os vai afastando uns dos outros, e, finalmente, à deslealdade e ao desamor. Mesmo que não tenhamos atingido ainda um certo grau de elevação moral que outros mais adiantados do que nós têm atingido, temos o dever de ir treinando nosso espírito na prática das virtudes cristãs, que tão bem soam aos nossos ouvidos quando pregadas, mas que tanto nos custam a pôr em prática. Esforcemo-nos, aqueles que ainda não temos a felicidade de os possuir, por tornar cristãos os nossos lares. Cuidemos, cada uma de nós, mulheres, criaturas talhadas para o sofrimento, de nos tornarmos esposas desveladas, amantes, pacientes e resignadas, mães devotadas aos nossos filhos, espíritos que Deus confiou particularmente ao nosso amor e carinho, irmãs amorosas e conselheiras, unidas fraternalmente até o sacrifício. Vós homens, sede em vossas casas ministros verdadeiros dessa religião que professais, procurando impressionar a todos os que sob a vossa dependência se encontram pela justiça dos vossos atos, pela nobreza dos vossos sentimentos, pela caridade do vosso proceder. Vós filhos e filhas, que constituís os elos dessa corrente amorosa que deve ligar forte e suavemente os vossos pais, sede dóceis, amáveis, obedientes e cordatos às admoestações que eles julgarem acertado vos fazerem, fraternos na realidade entre vós mesmos, lembrando-vos de que todos nós, pais e filhos, esposos e esposas, irmãos e irmãs temos de prestar contas um dia de todas as nossas ações, quer boas, quer más. Cada um pensamento nosso, cada um ato, é imediatamente registrado no grande livro da vida. Esforçai-vos por imprimir nele ações e pensamentos honestos, caridosos e bons. Tenho lido com especial interesse as diversas respostas dadas pelos nossos intelectuais, na enquete sensacional da Vanguarda, sobre o Espiritismo. Entre todos agradou-me particularmente a de Hermes Fontes, que entende o Espiritismo como a revelação da alma às almas e tem esta frase feliz: o Espiritismo precisa mais de bons exemplos que de boas palavras. É a mais real expressão da verdade. A prática, meus amigos, a realização daquilo que se prega, é disso que nós precisamos, o Espiritismo dentro dos nossos lares. E para que não vá alguém supor que, dizendo isto eu quero dizer que devemos ter de contínuo sessões práticas em nossas a fim de podermos ter o Espiritismo dentro delas, eu declaro, absolutamente não é esta a minha ideia, bem ao contrário disto, eu sempre me tenho rebelado contra essas reuniões mal orientadas, onde qualquer adepto se arvora em presidente de mesa cerca-se de 6, 8, 10, ou mais médiuns e, com uma facilidade leviana, que inspira dó, constitui as suas sessões práticas, cujos tristes resultados cedo ou tarde se fazem sentir, causando males físicos e morais aos pobres inexperientes que a elas se entregam de corpo e alma. No meu modesto trabalho espírita, dentro do qual procuro servir a Deus com sinceridade, e auxiliar o meu próximo na limitada medida das minhas forças, não têm sido poucas as vezes que me tenho encontrado em sérios apuros para destruir os efeitos resultantes dessas práticas nocivas. Ora é um pai aflito, que me procura ver se consigo trazer ao bom caminho seu filho ou a sua filha,
que não mais lhe quer obedecer, por ter ouvido em uma sessão um espírito dizer que não é digno de ser espírito aquele que obedece mais aos pais do que a ele, espírito, porquanto lhes é superior. Ora, é a infalibilidade do médium que proclamam e a qual se submetem todos os da família, pais, irmãos, filhos, cunhados, servos, todos enfim que convivem com ele. Já fui procurada por alguém, muito aflito, que me pediu para interceder em seu favor, aos bons espíritos, porque seu filho, criança de 10 anos, havia profetizado que, em tal dia e tantas horas, seu pai infalivelmente morreria. E acrescentou, quando este menino fala uma coisa um evangelho. Este menino em questão, seja dito para elucidação dos que me ouvem, nada tem de particular. Não prima pela inteligência e nem demonstra nenhum característico de superioridade moral que impressione a quem o vê. É uma criança que não gosta da escola. Mas os seus estão fanáticos por ele, o escutam com religiosa atenção e obediência a todos os seus desejos. Soube, por exemplo, que, um dia, sem qualquer razão disse que o apóstolo Pedro não queria que seu pai saísse de casa naquele dia. E o pai não pensou em fazer mais nada do que ficar em casa. Ficou. Perdeu o dia de trabalho, mas era preciso obedecer ao médium, e obedeceu. Ora, meus amigos, isto é uma coisa até ridícula. Homens, mulheres, moças, rapazes, toda uma família sujeita aos caprichos de uma criança. Sei de outra gente que também tem tido prejuízos sérios, ocasionados pela mediunidade de uma moça. Esta família faz espiritismo prático o dia inteiro. Tem havido ocasiões em que o chefe da casa chega e não encontra jantar pronto. Todos têm gasto seu tempo entretidos com a tal moça, que permanece mediunizada há 10, 12 horas a fio. Procurando orientar melhor essas pessoas, eu as convido ao estudo do Espiritismo como doutrina, aconselhando-as a frequentarem as sessões públicas da Federação, do Carita, do Abrigo Teresa de Jesus, da União Suburbana, conforme lhes ficar mais fácil pela localização das suas residências e, é certo eles me responderem que nesses centros não há manifestações de irmãos desencarnados e nem dão trabalho ao seu médium, de forma que, não servem. É muito lamentável, não vos parece, amigos meus? Que haja quem adote um espiritismo assim tão mal conduzido, ignorante das leis fundamentais que regem as manifestações espíritas, contrário aos princípios básicos da moral cristã, princípios esses que, desenvolvidos, estudados à luz da razão e da inteligência, encaminham as nossas almas para a felicidade eterna, pelo conhecimento gradual e progressivo da verdade, da justiça e do amor, pedestal, sublime sobre que se firma a doutrina do Espiritismo. Para que possamos dar uma expansão mais dilatada à propaganda dos ideais que abraçamos, se faz mister que abramos as nossas inteligências àquilo que as sessões de estudo nos procuram demonstrar com clareza e exatidão. Para esse fim devemos frequentá-las com assiduidade, aprendendo com gosto e perseverança a compreender as leis divinas, que, cuidadosamente, procuraremos então pôr em prática nos nossos lares. O que prejudica grandemente o êxito dos nossos bons desejos em favor da propaganda do Espiritismo é essa concepção falsa que lhes emprestam os adeptos que menosprezam o seu estudo consciencioso e entendem, e propalam pelo seu exemplo que, ser espírita é simples e unicamente falar com os desencarnados. Nós, meus amigos, temos o dever de lhes dizer clara e positivamente, pensais erradamente. O Espiritismo visa ideais mais adiantados, mais nobres. Ele nos fornece os meios de conhecermos melhor a Deus e a sua obra pelas revelações extraordinárias, que nos patenteia todos os dias. Estudando com dedicação e boa vontade, compreenderemos a vida na Terra tal como ela na realidade é, a estrada tortuosa e difícil que temos todos de percorrer, em caminho para as moradas superiores que Jesus nos prometeu. Essa estrada é cheia de acidentes, de perigos, de tentações de toda a espécie, dores, angústias,
sofrimentos físicos e morais, lutas incessantes em que facilmente sucumbiremos, se não estivermos convenientemente aparelhados para suportar e vencer. O Espiritismo nos ministra a força da alma necessária para sairmos triunfantes desses transes angustiosos, nesses reveses de todos os dias, nesses desfalecimentos que nos arrastam ao desespero, se a energia salvadora da fé não vem em nosso auxílio. Esse é o Espiritismo que nos legou o Divino Mestre naquela promessa: um dia, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de São João, capítulo 14 e 16. E mais adiante, no mesmo capítulo ver. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a esse Espiritismo que devemos abrir as portas dos nossos lares, para que, neles penetrando, eduque os nossos filhos nos princípios de verdade e amor que Jesus Cristo lhes veio incutir, quando pregava: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10 e 14. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos os abençoou. Marcos 10, 6. É a esse Espiritismo que os pais devem dar morada dentro de si mesmos, para que possam exemplificar no seio das suas famílias as virtudes do cristianismo, infelizmente tão descuradas em nosso meio. Então, as nossas casas não apresentarão mais o aspecto desolador que manifestam, porque nelas reinarão o amor, a justiça, a resignação, a doçura, a piedade, a misericórdia, a caridade, virtudes essas adquiridas na meditação religiosa dos ensinamentos de Jesus Cristo, esclarecidos pelo estudo científico da doutrina espírita. É desse Espiritismo que temos necessidade e é dele que devemos fazer propaganda constante, meus amigos. Ele é que operará a regeneração individual de cada um de nós, pondo diante dos nossos olhos o modelo de absoluta perfeição que Deus enviou ao mundo, na pessoa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa obra de transformação espiritual o Espiritismo pode realizar, meus amigos, em cada um de nós, em cada membro da nossa família. Então, e só então a paz reinará em nossas casas, cessarão os desgostos, as injúrias, as grosserias, os motivos de constantes discussões prejudiciais à evolução natural dos nossos espíritos. Não estamos na Terra para nos apegarmos aos erros e tentações do mundo, misturando-nos ao pó das suas ruínas morais, que asfixiam os sentimentos nobres, as aspirações justas. Buscamos, aqui vindo, remediar o mal que praticamos em encarnações anteriores, abençoando as dores, bendizendo as provações que realizam a obra da nossa reabilitação moral, para amenizar as durezas desta existência transitória, onde nos prendem deveres, sagrados pelas promessas voluntariamente tomadas no espaço. Quando desencarnados, Deus tem concedido a cada um de nós esse abrigo abençoado, o nosso lar, verdadeiro oásis em meio à existência tormentosa que atravessamos, no qual não devemos permitir que penetre a atmosfera sufocante que se respira lá fora. Deixemos que lá fiquem, fora das nossas portas, as perturbações, as lutas, o chocar violento dos interesses materiais, tudo quanto perturba a paz interior dos nossos espíritos. Conservemos puros os nossos lares, isentos das paixões desordenadas que agitam o mundo, em cuja corrente arrebatadora perecem os incautos. Para tal conseguirmos, meus amigos, só há um caminho, um meio seguro: desenvolver em nossos corações a semente preciosa do Espiritismo, síntese perfeita das virtudes que precisamos adquirir. Só ele pode emancipar as nossas almas dos sentimentos baixos e grosseiros. Só ele poder realizar em nosso interior o paraíso de que nos falou o Cristo. Só ele pode santificar os nossos lares. Uma palavra agora, amigos, antes de concluir esta palestra convosco, e esta palavra desejo endereçar àqueles que, como eu,
trabalham no exercício da mediunidade. Grandes benefícios vêm ao mundo por nosso intermédio, companheiros, mas, igualmente, de grande soma de males somos responsáveis. Espinhosíssima é nossa tarefa.